A segunda pergunta, por favor. Se Deus é bom, como ele pode ter criado vasos de ira? Essa é uma pergunta que mostra claramente a dificuldade que as pessoas têm de entender Deus. A bondade de Deus é notória nas Escrituras. Agora me explica as guerras. É isso que os ateístas muitas vezes levantaram de argumento contra nós. Explica o fato de Deus permitir que o próprio povo de Israel tenha entrado em Canaã e matado pessoas, inclusive crianças. Explica para mim o fato de crianças ainda hoje morrerem. Questões como essas, ou questões assim tão urgentes, elas dizem para nós que vamos enxergar as coisas de acordo com o plano total de Deus. Se o homem estivesse no controle da sua própria salvação, ele jamais ia se salvar. Se o homem estivesse no controle da existência humana, não haveria mais existência humana. O que nós temos visto é que tudo isso se encaixa perfeitamente no plano de Deus, quando você entende que Ele é soberano. Quando ele entende que cada ato, cada situação, cada circunstância tem um propósito eterno. Pode ser que agora eu não compreenda. Pode ser que agora não esteja claro para mim. Pode ser que agora essas ações me pareçam completamente fora da bondade de Deus, mas não são. Porque a bondade de Deus está claramente revelada no homem na sua ação de salvar. Muito bem, 2 minutos para o senhor responder a mesma pergunta. Agora, o reverendo fez uma questão aqui sobre a questão das guerras. As guerras é muito claro, você citou a questão de Canaã, né? De Canaã, né? O pessoal entrando lá. Bom, o texto diz que Deus não puniu eles antes da hora. Para que Deus punisse eles teve que alcançar a medida da impiedade. Mas Deus não os puniu antes da hora. A punição deles não foi porque Deus falou assim, estou com vontade de punir hoje, eu vou pegar um raio e vou punir essa pessoa. Não foi isso. Deus os puniu por causa das suas más ações e usou Israel como meio para isso, né? Deus, ele fala isso, na sua presciência, ele fala que a medida daquelas nações ainda não tinham sido completadas, né? Então, Deus usou Israel para punir aquelas nações. Da maneira que Deus faz, Deus sempre pode usar qualquer um, mas os castigos de Deus nunca são sem causa. Essa que é a verdade. A pessoa acaba por negligenciar crianças, né? A pessoa acaba por... E as crianças, reverendo? Eu gostaria de ouvir sobre as crianças. Posso falar? De verdade. Posso, claro, posso falar sobre as crianças. Você tem que ver o seguinte, a visão de Deus nessa questão. A questão de Deus. A questão de Deus é a seguinte. Por que Deus mandou exterminar toda a raça ali? Por quê? Por causa do seguinte. Porque... O Kiko disse que a sua mãe disse para dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse que me disseram para... As crianças devem ser culpadas, né, reverendo? Nosso... Time rapping, you see what goes down. We're done here, it's a wrap.